Copom, que maravilha, vamos falar do Copom, né? O Copom é o Comitê de Política Monetária. Vamos lá, o Copom, cadê? Opa, apaga lá. O Copom, o Comitê de Política Monetária, é o órgão do Banco Central formado pelo seu presidente e diretores, que a cada 45 dias define a taxa básica de juros da economia, que é a nossa Selic Meta. Eu tenho certeza que se você já trabalha numa instituição financeira, quando chega a data da reunião do Copom, você já põe ali no status do WhatsApp, status das suas redes sociais, Copom alterou a taxa de juros Selic, não é? Vamos lá, vamos seguir. Então, o Copom, ele é um braço do Banco Central do Brasil e ele é responsável por conduzir a política monetária. A cada 45 dias, o Copom vai se reunir e aí ele vai conversar sobre o relatório, sobre a inflação, como é que está a economia do país, vai divulgar o relatório de inflação e ele vai definir a taxa de juros no país. A taxa de juros ela vai impactar diretamente na inflação e é por isso que o Copom vai mexer nessa taxa de juros, tá? Que no caso é a Selic Meta. São 8 reuniões por ano que vão ser a cada 45 dias aproximadamente. Por que eu digo aproximadamente? Porque tudo bem, o prazo é a cada 45 dias, mas a reunião sempre vai acontecer numa terça e numa quarta-feira. Terça e quarta. Como é sempre na terça e na quarta, nem sempre dá aqueles 45 dias exatos. Às vezes dá 44, 43, 46, 47, mas a média é 45 dias. Tá? Então vamos lá. Vamos entender como é que isso funciona. Funciona assim, ó. O Conselho Monetário Nacional ele vai definir a meta da inflação. Como é isso? Imagina que iniciou o ano e o CMN, o Conselho Monetário Nacional, disse assim, ó, a meta da inflação é de 4% para esse ano corrente. Então, ela pode variar 1% para mais ou para menos. Mas então, ele estabeleceu a meta, tá ali, ó, 4%. 4% é o centro da meta, podendo variar um ponto para mais, um ponto para menos, de 3 a 5, tá ali, tá atingindo a meta, tá tudo bem. Beleza. Como é que o Bacen vai atingir essa meta de inflação? Só um detalhe, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu digo que o Conselho Monetário Nacional definiu a meta da inflação, o Bacen ele tem que empurrar essa inflação para baixo. Quando a gente pensa em meta, a gente diz, eu tenho que subir, eu tenho que atingir, eu tenho que fazer isso crescer. Não. O Bacen ele vai tentar empurrar a inflação para baixo para ficar ali dentro dos 4%, entre 3% e 5% nesse nosso exemplo, o mais próximo de 4% possível, que é o centro da meta. Mas aí, como é que o Bacen vai fazer para atingir essa meta da inflação? O Bacen, através do Copom, vai dizer assim, e agora, como é que eu vou fazer para atingir essa meta de inflação que o chefão aqui, quem está no comando, o CMN, ordenou? Será que eu vou mandar congelar os preços? Não, Bacen, não faz isso, que não dá certo. Não! Vamos atingir a meta da inflação mexendo na taxa de juros. Como assim? Não faz sentido aí. Calma, jovem Padawan, vai fazer sentido. Vamos lá. Se a meta da inflação, se a taxa de juros, a Selic Meta, se a taxa de juros, a Selic Meta, se ela sobe, a inflação tende a cair, a inflação desce. É uma gangorra aqui, ó. A taxa de juros, a Selic Meta, subiu, ela foi aumentada, majorada, a inflação tende a cair. Elas são inversamente proporcionais, né? Uma sobe e outra desce. Se a Selic cai, se a Selic diminui, o que tende a acontecer com a inflação tende a subir. Então, é assim, essa é uma das formas que o Bacen, através do Copom, vai mexer na inflação, vai controlar a inflação, aumentando ou diminuindo a taxa de juros, chamada Selic Meta. Inclusive, só um detalhe, é Selic Meta porque ela é a meta para os juros do país. Todas as demais taxas de juros vão acompanhar a Selic. A Selic Meta, ela é a principal taxa de juros do país e todas as demais vão seguir a Selic, utilizando ela como meta, daí o nome Selic Meta.
Então vamos lá, vamos seguir. Entendi aí, entendi. Vou memorizar. Espera aí, a Selic subiu, a inflação caiu. A Selic caiu, a inflação subiu. É isso? É isso. Mas além de memorizar, eu queria que você fizesse o caminho na sua mente. Então eu trouxe para cá para você exercitar aqui fazendo um caminho na sua mente, para você conseguir raciocinar de forma bem direta essa questão de aumento e diminuição da taxa Selic, como isso vai impactar a inflação. Antes, tá aqui ó, a majoração da taxa básica de juros, a Selic meta, impacta diretamente na baixa da inflação. Selic subiu, inflação caiu. Essa é a expectativa que aconteça. Mas vem cá, raciocina comigo. Vamos lá. Como eu disse, é fácil eu simplesmente dizer o juros subiu, a inflação caiu. Mas vamos fazer um exercício para a gente ver isso acontecendo. Quando a taxa de juros sobe, quando existe uma alta na taxa de juros, o que vai acontecer com o custo do dinheiro? O juros vai deixar o dinheiro mais caro, tá? Com dinheiro mais caro, por exemplo, lá nas instituições financeiras vão ter menos empréstimo, porque a gente, quando chega numa instituição financeira, num banco, por exemplo, diz, caramba, tá muito alto os juros, não vou emprestar não, vou esperar os juros cair. Então, vai ter menos empréstimo, por exemplo. Não só para mim, mas para todas as demais pessoas vão consumir menos empréstimo. E aí, com menos empréstimo, vai ter menos dinheiro no bolso, menos dinheiro circulando, menos dinheiro no bolso, menos consumo também. Aí pensa comigo, se as pessoas estão consumindo menos, aquele supermercado ali do bairro, a padaria, que está vendendo menos, o que eles devem fazer? Uma das coisas que eles vão fazer para vender mais é, estou vendendo pouco, vou baixar os juros aqui, vou baixar o preço da minha mercadoria. Então, quando aumentou a taxa de juros, impactou ali no preço, ó, fez o preço cair, viu? Você consegue traçar um caminho e aí dizer, pô, é mesmo, subiu a taxa de juros, caiu o preço das coisas. O inverso também acontece. Se a taxa de juros diminui, se a Selic diminui, no caso, o dinheiro fica mais barato todo mundo consegue acessar operações de empréstimo, por exemplo, com muito mais facilidade, e todo mundo pegando empréstimo com uma taxa bem baixinha, as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso, mais dinheiro circulando, mais consumo, todo mundo gastando. O que acontece com o preço das coisas? Ó, ele sobe. Quer trazer isso para a mente, para a memória? Imagina lá na época de Natal. No Natal está todo mundo com o décimo, todo mundo endinheirado. O que acontece com o preço das coisas? Sobe. Né? Muito dinheiro circulando, o preço das coisas tende a subir. Aí a gente diz assim, ó, não, eu vou esperar passar as festas, o Natal e o Ano Novo para eu comprar, que é quando o preço cai. Não é assim que a gente diz? Bem, é assim que a gente fala. Então, olha só. Quando baixa a taxa de juros, isso vai estimular a economia, vai ter mais dinheiro circulando, mais consumo, vai aumentar o preço das coisas. E como nós falamos na aula anterior, o aumento do preço é a inflação, né? É a inflação, que no caso o governo mede pelo IPCA. Tranquilo, né? Bem legal, bem simples, Ayrton, eu entendi. Então, o Comitê de Política Monetária, ele define a Selic meta. Então, me diga uma coisa, de onde vem a Selic meta? Ela vem das reuniões periódicas do Copom, e aí ela é definida nessas reuniões. Maravilha? Vamos seguir, já tem uma questão de prova aí, ó. Questão de prova. A inflação é o aumento generalizado e persistente nos preços, ok, provocando uma redução no poder de compra da população e, por isso, se faz necessário o acompanhamento e cumprimento das metas estipuladas pelo governo. Maravilha! Diante disso, o órgão responsável por definir a meta da inflação e a entidade responsável por definir a meta da taxa de juros são, respectivamente, muito legal. Vamos lá. Qual é o órgão? Cadê? Vamos lá. Qual é o órgão responsável por definir a meta da inflação? Lá no nosso exemplo eu falei que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele define a meta da inflação. E aí, então, quem é o órgão responsável por definir essa meta? CMN. Que mais eu disse?
que quem vai trabalhar para controlar essa taxa de essa inflação é o Bacen, ok. Mas através de quem? Do Copom. E é o Copom que define a meta da taxa de juros, conhecida como Selic Meta. Então, a entidade responsável por definir a meta da taxa de juros é o Copom, tá? Então, letra C será a nossa resposta. Não estou nem lendo as alternativas, né? Vamos lá, então, letra C é a nossa resposta ao Conselho Monetário Nacional e Copom. Que maravilha, vencemos mais uma aula. Deixa eu ver se ficou dúvida aqui, peraí, pera lá. Não, pelo visto não tivemos dúvidas. Vou seguir então, eu vou seguir. Vamos lá, seguindo para a próxima aula. Selic Meta, Selic Over e taxa DI. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui. Um abraço para Gisele Marques. Gisele, um grande abraço. A Gisele é diferente das iguais, braba demais, né, Gisele? Eu também quero mandar um abraço aqui para Giovana. Um grande abraço, Giovana. Giovana, ela que não anda, a terra que se move debaixo dos seus pés, né, Giovana? Um grande abraço. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Um grande abraço para o Nicael. Nicael, meu amigo, um abraço. O Nicael é brabo demais. O Nicael, quando ele era adolescente, ele usava MSN e ele botava as frases do Charlie Brown no MSN dele, né? Não, Nicael? Um abraço, Nicael. Vamos seguir. Selic Meta, Selic Over e taxa DI, também conhecido como CDI, né? Vamos lá. A gente falou na aula passada justamente isso, que quem define a Selic Meta é o Copom nas suas reuniões periódicas. Então, bem simples. Selic Meta é definido pelo Copom nas suas reuniões periódicas a cada 45 dias. Então, ó, Ayrton, essa aí eu já sabia, né? Vamos seguir então, vamos para a próxima. Entendemos Selic Meta? Ok. Eu vou contar uma historinha que eu gosto de contar, e quando eu contar essa historinha, você vai conseguir definir o que é Selic Over e taxa DI. Porque elas são muito parecidas, elas são bem similares. O que muda entre elas é a garantia a quais elas estão atreladas. Você vai ver, vai perceber e vai ser bem legal. Então, me acompanha aqui, ó. Imagina que temos aqui um banco azulzinho, tá? Que dormiu, que fechou o dia hoje, está fechando o dia, e ele está fechando o dia com 500 milhões de saldo ali no seu caixa. E temos o Banco Vermelhinho, que também está fechando o dia hoje, mas ele está fechando o dia com 100 milhões negativos. Não sei se você sabe, mas os dois bancos aqui estão com problemas. Lógico que o Banco Vermelhinho está com um problema maior, porque caso ele não feche com pelo menos o saldo zerado, ele precisa estar com o saldo pelo menos zerado, ele não abre no dia seguinte. O banco não pode fechar com saldo negativo, até por causa da liquidez dos seus clientes, né? Mas enfim, o banco não pode fechar o dia com saldo negativo. Já o Banco Azulzinho também tem um problema, não é tão grave, mas ele também tem um problema, que é o seguinte, o produto do banco é o dinheiro. E se o nosso Banco Azulzinho ali está com 500 milhões parado, ele não está ganhando juros sobre isso. Então ele está com um problema, né? O dinheiro dele não está circulando, ele não está ganhando recursos sobre isso. Então, vamos lá. Vamos falar aqui o que o Banco Vermelhinho vai fazer. O Banco Vermelhinho, ele está preocupado, porque senão ele não abre amanhã, e aí ele começa a ligar para os outros amiguinhos, para os outros coleguinhas dele. Ele liga lá, por exemplo, para o Banco Amarelinho, aí diz, ô Banco do Brasil, Banco Amarelinho, tá tudo bem aí? Banco Amarelinho, me diz uma coisa, você tá sobrando saldo hoje aí? Você tá dormindo com saldo aí na sua tesouraria? Aí o Banco Amarelinho diz, não, aqui ó, foi na risca, fechamos certinho. Ele diz, então tá, obrigado, vou ligar aqui para um outro amiguinho. Aí liga para o Banco Verdinho, ô Banco Verdinho, você tá sobrando saldo aí? Tô precisando aqui. Aí o Banco Verdinho diz, não, aqui também ó, fechou na risca o dia. Emprestei todo o meu dinheiro, tô aqui na risca, beleza. Até que ele liga para o Banco Azulzinho, ele diz, ô Banco Azulzinho, tudo bom? Aqui é o teu velho amigo, o Banco Vermelhinho. E é o seguinte, sobrou dinheiro aí para a gente fazer um negócio, que eu tô sem saldo hoje, eu fechei as contas no negativo.
Aí o Banco Azulzinho, que está precisando emprestar dinheiro, vê nisso uma oportunidade e diz, ah, sim, é lógico, Banco Vermelhinho, aqui sobrou e eu estou aqui para lhe ajudar, estou aqui para cooperar com você. Então, o Banco Vermelhinho diz, ah, então, manda um dinheiro para mim, eu estou precisando do dinheiro emprestado, é quase nada, é bobagem. Ele diz, quanto é? Quanto é que você está precisando? Eu estou precisando só de 100 milhões, me empresta esses 100 milhões? O Banco Azulzinho diz, é lógico, meu amigo, eu lhe empresto. Vou lhe emprestar numa operação compromissada. Compromissado, eu estou fazendo hoje e amanhã você me devolve. Compromisso de um dia. Aí, então, o Banco Vermelhinho diz, então, muito obrigado, eu vou mandar minha conta, você transfere para cá e fim de papo. Opa! O Banco Azulzinho diz, não, como assim? Eu preciso de uma garantia de que você vai me pagar. O Banco Vermelho diz, não, como assim garantia? A garantia sou eu, a garantia é a nossa amizade, a gente já se conhece há muito tempo, a garantia sou eu? Não, eu preciso de uma garantia, diz o Banco Azul. Beleza, maravilha. Essa garantia que vai ser dada para essa operação entre bancos, veja que eu estou contando uma história de um banco com outro, não é banco com cliente, é entre bancos no mercado interbancário. Essa garantia que vai ser dada para essa operação no mercado interbancário vai definir que taxa vai sair daqui. Vamos lá. Essa garantia pode ser um título público, por exemplo, ou pode ser um título privado. Ok. Se essa operação tiver como garantia um título público federal, se tiver como garantia títulos públicos federais, essa operação, junto com todas as demais que acontecerem, a média delas vai formar uma taxa chamada Selic Over. Então, Selic Over é a média das taxas com garantia em títulos públicos federais em operações interbancárias entre bancos. Legal? Quando essa operação entre bancos for lastreada, for garantida por um título privado, tá? Um título privado, então a taxa que vai sair daqui é a taxa DI, também conhecida como DI. Então, tá aqui o conceito, e aí depois da historinha, eu acredito que você vai conseguir fixar muito bem. Selic Over é a taxa média praticada em operações de empréstimos interbancários entre bancos, quando a garantia for um título público. Que legal! Que mais? Já taxa DI ou CDI é a taxa média praticada em operações de empréstimos interbancários entre bancos, quando a garantia for um título privado. Ah, Ayrton, que maravilha, eu entendi. Então, Selic Meta foi definido pelo Copom nas suas reuniões periódicas. Selic Over é a taxa média praticada em operações entre bancos, quando isso tiver como lastro um título público. Já a taxa DI é a taxa média praticada entre operações de empréstimo interbancário, quando tiver como garantia um título privado. Muito simples, é exatamente isso. Isso é mais fácil do que morder a orelha, é mais fácil do que morder o cotovelo. Então já chegamos numa questão de prova, ó, bem rápido. Vamos lá. O nome da taxa apurada diariamente proveniente das operações de repasse de recursos diário entre instituições financeiras, quando tendo como lastro o título público federal. Opa! Operações interbancárias entre bancos com lastro com garantia em títulos públicos federais vai ser o quê? Muito bem, Kedmar. Muito bem, senhora Carlas. Carlas no plural, né? Muito bem, senhora Carlas. Selic Over será a resposta correta. Tá aí, Selic Over, resposta correta. Que maravilha! Chegamos assim ao final de mais uma aula.